Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Jaya Radhe, 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 Radhe. Que as bênçãos divinas estejam hoje presentes nessa aula para recitarmos mais um verso do Bhagavad Gita. Que Deus, o Senhor Krishna, Vishnu, em nosso coração, nos inspire a falar de modo inteligível para todas as pessoas que porventura estiverem assistindo essa aula. Que as bênçãos divinas estejam presentes nessas palavras. Om Haribo, Haribo. Om, né? Om é o verbo, né? É o Logos. Esse Om representa o aspecto de Deus que manifesta tudo, né? Então, Om, por trás de toda manifestação, existe essa vibração eterna. E daí, dentro desse aspecto eterno, as manifestações vão tomando formas e depois elas se dissolvem, e essa vibração do Om continua como o pano de fundo que cria todos os cenários, todas as experiências que vibram de acordo com a consciência do espírito que está se desenvolvendo nesse campo, né? Esse campo, né? Como no Bhagavad Gita fala, no capítulo 13, nós vivemos num campo de atividades. Então esse campo nada mais é do que o Brahman, a existência impessoal de Deus, a energia que emana do corpo absoluto de Sri Krishna, Deus, e dentro desse campo nós estamos tendo a experiência atualmente no campo externo, né, que fala na energia exterior, vamos dizer assim, que está no campo dessa classificação. E lá no mundo espiritual é o campo da potência interna de Deus, onde o espírito está em seu corpo espiritual e não há diferença entre a forma espiritual e o espírito, assim como não há diferença entre a forma absoluta de Deus e Deus. Esse é o aspecto último que nós devemos entender, e é exatamente isso que o Senhor Krishna, quando veio a esse planeta, ele gostaria que soubéssemos, certo? Porque, logicamente, intelectualmente, é mais fácil você tentar conceber Deus como algo infinito, invisível, sem forma, que é o estágio inicial para quem está buscando Deus.
Porém, a lógica do Bhagavad Gita, né, ou a ilógica, é você compreender que através de uma forma, que é uma forma absoluta, tudo se manifesta. Toda a beleza, toda a criatividade, toda a existência, cada forma material, cada forma espiritual é derivado da expansão dessa forma absoluta. De modo que existe, né, um centro espiritual de toda a existência, de toda a consciência ou de todo o conhecimento e de tudo aquilo que se chama o prazer, a felicidade, a bem-aventurança que o espírito, né, quer viver eternamente junto desse tipo de existência. Ninguém quer existir aqui nesse planeta Terra, nesse universo material, sofrendo, né, ou inconsciente, sem a consciência de Deus. E sem essa consciência, naturalmente o espírito está, vamos dizer assim, desfocado da sua aparência real de se manifestar aqui nesse mundo. Não importa se é uma forma material, se você está consciente de Deus, se você está desperto nessa vivência amorosa com Deus no seu coração, tudo se torna inteligível, né? A razão pura, a sua inteligência, através do discernimento, provindo desse conhecimento do Bhagavad Gita e também, né, da intuição, da realização que você tem no seu coração, porque você realmente está praticando a vida espiritual, você se rendeu aos pés de lótus de Deus, então você passa a compreender tudo, porque você tem não só a sabedoria de uma forma teórica, como você recebe do Bhagavad Gita, você tem a explicação dos devotos que já realizaram isso, e você também, através do seu esforço, você está vivendo, de alguma forma, essa realidade do ser que você é, dentro do Ser Supremo, e o Ser Supremo também está dentro da sua realidade de ser. Na verdade, você é uma parte, né, desse Ser Supremo, por isso que você é alguma coisa, porque esse Centro Supremo é a origem, é a base, é a fonte de tudo. Ninguém pode ser fora do Ser Supremo. Não existe essa separação. No plano absoluto, tudo é uma unidade qualitativa das partes com o todo. E aí, quando a parte está junta, né, do todo, nesse tipo de consciência maior, você, ao mesmo tempo, é Deus e não é Deus. Esse é o aspecto místico de entendimento que o Senhor Krishna está revelando lá no capítulo 9 do Bhagavad Gita, né, o verso 3, 4, 5, 6, onde Krishna fala que tudo emana de mim, né? Eu estou dentro de tudo, eu estou fora de tudo, e mesmo assim o meu eu, o meu ser supremo, a minha pessoa absoluta, como a causa de todas as causas, sem nenhuma causa, é diferente de tudo. Assim como você também é diferente do outro irmão, do outro espírito. É diferente, mas não é diferente, porque você faz parte igualzinha com ele, de ser uma ligação com esse Ser Supremo. Então essa é a consciência que a gente vai chegar a ter, né, caminhar nesse mundo com essa percepção completa daquilo que somos, no nível assim, de compreensão momento a momento. Você não se deixa enganar mais pela sua mente. E esses versos que nós estamos citando aqui, do capítulo 6, né, chamado Dhyana Yoga, a yoga da meditação, é exatamente um estudo mais profundo que o Senhor Krishna faz da nossa percepção da mente, seja intelectual, racional, lógica. Então ele vai mostrando como devemos conduzir a nossa mente, não como um instrumento de separatividade, mas tentar imergir a nossa mente na mente suprema, para que a consciência que somos, como partes de Deus, se associe, né, através da mente, da compreensão,
da experiência que estamos tendo nesse mundo, já que esse mundo é uma projeção da mente, para nos integrarmos a essa consciência suprema. Por isso que fala, né, os devotos têm que estar em consciência de Krishna. E o devoto que está imerso completamente na consciência divina, ele é chamado um devoto puro de Krishna. Krishna é o nome de Deus, que significa que essa causa suprema, essa origem de tudo, sem início, né? Isso aí a gente não vai poder compreender agora intelectualmente. Então, essa origem de tudo está atraindo, né? Toda a energia dele, né, tem que compartilhar com a forma absoluta. Nós somos energias da forma absoluta. E aí, Krishna significa o imã supremo, que está atraindo todo mundo de volta para ele. Você já passou por diversas formas, né? A gente sempre vai repetir isso. Agora você está na forma humana, e essa forma humana é como se fosse o degrau que você usa para realmente, após a morte física, onde você vai trabalhar toda a sua vida nesse contexto de autorrealização, e aí após a morte você vai ser atraído, de acordo com a consciência que você abandona, fisicamente falando, para se juntar a Deus no reino absoluto. Tá? Esse universo material que a gente vive aqui, entre muitos outros universos, ele é só um pedacinho da existência. Assim como uma prisão, né? Uma prisão é só um pedacinho assim da sociedade, né? Você vê assim um lugar, assim, uma cidade grande, e nessa cidade tem um cantinho ali que tem uma prisão. Mas para os prisioneiros, aquela prisão é tudo. Ele já está há tanto tempo ali na prisão que ele esqueceu que existe um enorme, né, lugar a ser explorado, vivido, apreciado do lado de fora. Esse do lado de fora significa a expansão da sua consciência. De modo que nós estamos aqui agora numa prisão, e Krishna vem a essa prisão como, vamos dizer assim, o governador supremo da existência, ou envia seus devotos a essa prisão para tentar falar para nós que há algo a mais do que essa prisão. E a prisão é o quê? É o falso ego. É a sua mente projetando um mundo onde você se identifica com esse corpo material, e automaticamente, ao fazer, né, essa falsa identificação, você é controlado pelos modos materiais da natureza, bondade, paixão e ignorância, assunto esse que é dado no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Porém, quando você recebe de bom grado essa visita de Deus, isso que significa se render aos pés de lótus de Deus, quando você recebe com amor os devotos de Deus que estão tentando passar esse conhecimento, essa informação do Bhagavad Gita, naturalmente você é agraciado com essa liberdade interna, onde você vai expandir sua consciência naturalmente e viver, né, no paraíso, mesmo estando no inferno, vamos dizer assim. Mesmo aqui na prisão material, você vai ter assim, saídas para essa sociedade, considerando isso o lado, né, interno da consciência. É isso que Deus diz quando ele fala no Bhagavad Gita, que ele vai remover a nossa Maya. E aí você está vivendo, né, na Maya, mas essa Maya, na verdade, ela é uma ilusão para as pessoas que estão ainda pensando que são esse corpo material. Para o devoto, né, principalmente o devoto puro, ele tem esse corpo material, está naquilo que é chamado a energia Maya, mas essa Maya não é Maya porque ele está vendo as coisas com os olhos do espírito, com a sabedoria divina, com a informação do Bhagavad Gita, do Bhagavatam e de todas as escrituras, né, dos Vedas. Vedas quer dizer conhecimento, então todo o conhecimento é dado por Deus para que nós possamos assimilar essa inteligência suprema do universo, e assim a nossa vivência tem que estar de acordo
com as instruções da autoridade suprema para nos conduzirmos adequadamente aqui nesse planeta lindo, que é só uma escola temporária, onde o seu corpo daqui a pouco vai ter que ser deixado de lado, porque você compreendeu que você não é o corpo. E aí você tem que estar preparado, quando você está no caminho espiritual, para qualquer momento você deixar essa energia material, porque quando o prisioneiro se regenera, e é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, estamos indo para uma era de regeneração. E aí o momento é muito adequado, né? É uma oportunidade que está sendo dado para você se elevar vibracionalmente e ficar nessa quinta dimensão e se regenerar completamente para se libertar das algemas materiais. Certo? Isso aí é a mesma coisa que pode ser dito como a reforma interior. O Bhagavad Gita é um tratado de reforma interior, e essa reforma só pode acontecer quando você usa a sua mente favoravelmente para conquistar esse espaço da consciência que está acontecendo em segundo plano, ou que você está deixando de lado, porque você está totalmente contaminado pelas influências daquilo que se chama as trevas, a escuridão, essa energia que é patrocinada por seres que não aceitam, né, o poder de Deus, pessoas estúpidas, essa é a verdade, né? Você tem que entender que existe algo, né, ou alguém que está gerenciando todos os átomos desse universo, né? Esse universo é um cosmo, é ordenado, é algo progressivo, não é algo assim aleatório, que aconteceu por causa de uma explosão. Essas teorias assim que só pode estar vindo das trevas. Qualquer pessoa com bom senso entende que existe um regente, uma hierarquia de seres maravilhosos que estão cuidando da gente, enquanto aqui nessa escola primária do planeta Terra, terceira dimensão, Kali Yuga. E quando você entende isso, você confia no plano de Deus, e Deus vem no Bhagavad Gita e fala, não existe, não temas, não duvide, porque você realmente vai atingir o sucesso, a meta, conforme estudamos, né, no verso passado, na aula passada. De modo que você tem que tomar uma consciência, você só toma uma atitude na sua vida, você só faz uma escolha perfeita ou correta quando você tem a consciência do que você é. Então essa pergunta, quem sou eu, é a pergunta principal de toda a espiritualidade. E por isso, né, Rupa Goswami, nesse livro aqui, ó, O Néctar da Devoção, a primeira pergunta que ele fez para Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna, né, nesse mundo aqui, ele perguntou, quem sou eu? Quem nós somos? E só a partir desse conhecimento é que você pode se render a Deus e desenvolver toda a espiritualidade, toda a austeridade, toda a determinação, sacrifício, né? Tudo é em função de você entender quem você é. E aí Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para Rupa Goswami, que é uma gopi, né, lá do mundo espiritual. Uma gopi veio, né, aqui fazer o papel de um discípulo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e deixar esse conhecimento da Bhakti Yoga, o néctar da devoção, Bhaktira Samrita Sindhu, o oceano da doçura do amor a Deus. E aí Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, né, você é um eterno servo amoroso de Krishna. A parte é uma serva de Deus nesse estágio de amor desperto no coração. E esse amor desperto, ele é ativo, né? Ele é feito como atividades nesse mundo, naquilo que se chama serviço devocional. Serviço devocional é a Bhakti Yoga. E a partir do momento que você está agindo em serviço devocional nesse mundo, você está se estabelecendo no espírito, está acordando, né? Está
reinserindo a sua forma espiritual nesse nível de consciência, onde após a morte, essa consciência naturalmente vai voltar para o seio divino, para o reino de Deus, Vaikuntha Loka, Dhamma, o Vrindavana, onde você vai se associar diretamente com a forma absoluta do Senhor, naquela forma que você tem preferência, seja nos planetas Vaikuntha ou diretamente no planeta do Senhor Krishna, que é o Krishna Loka, que é o centro supremo, de onde se manifestam todas as chamadas, né, moradas no mundo espiritual, e por intercessão de Mahavishnu também todas essas moradas aqui dentro de vários universos materiais também acontecem como um reflexo pervertido da existência espiritual. É isso que você tem que saber. Bom, mas falamos aqui bastante e vamos agora para o verso, né? Glória a todas as glórias ao Bhagavad Gita, Jnana Yoga. Vamos hoje para o verso 25, tá? Do capítulo 6. Shanahi sanairu paramedi bujadriti gritaya atma samstam manakritva nakinjityapi chintajeti. Tradução: aos poucos, passo a passo, né, step by step, passo a passo, o yogi deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. E assim, a mente deve fixar-se no eu apenas e não deve pensar em mais nada. A gente vê que esse verso aqui é um verso bem interessante. O Senhor Krishna está mostrando, né, nesse capítulo da Jnana Yoga, que faz parte mais daquelas pessoas que, através da meditação, se rendem, né, fazem essa mediação, né, meditação, mediação, a mediunidade, ou seja, assim, onde você faz essa interseção da mente com o espírito. O Senhor Krishna está explicando nesse verso, né, já que no verso passado ele falou da paciência, da determinação, certo? Da fé que você tem na prática espiritual. Então ele fala que aos poucos, né, ele não está falando assim, vá com aquela ansiedade, não, vai aos poucos. Todos os dias, né, não fique parado. Dê um passo a mais. Tira essa ansiedade, deixa Deus agir no seu coração. Então, aos poucos, vamos caminhando. É igual comer, né? Se você quer comer 5 pratos de comida, aquilo vai causar uma indigestão. Muito sal vai salgar a comida também, né? Podemos usar esse exemplo. Então, aos poucos, todo dia você lê um verso do Bhagavad Gita, todo dia você canta a sua Japamala, vai lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Canta um pouquinho, se associa, ouve aulas que tem a ver com Krishna, lê, medita. Todo dia você tem que se alimentar do conhecimento espiritual. Nem só de pão vive o homem, disse o Mestre Cristo, né? Então, assim também na vida, no caminho espiritual, se você se alimenta muito de muita informação espiritual e aquilo não tem uma profundidade, você não está realizando aquilo, não está fazendo essa prática de colocar a mente em percepção completa daquilo que você leu, isso aí vai causar mais mal do que bem. Tudo aquilo que é exagerado, tanto naquilo que se chama o prazer material também, né, traz assim, consequências negativas. E na vida espiritual também. Você pega muita coisa, muito conhecimento, e você é um analítico de várias religiões, e você quer comparar uma religião com outra, e Deus assim, o Deus de lá é assim, e o Deus daqui é desse jeito. E tem filosofias que provam que Deus não existe, e aí você fica nessa miscelânea, mas você não se rendeu
ao processo de realizar o divino. Então, Krishna está dando uma dica aqui, aos poucos. Calma, vai de leve. Vai de leve, né? Mas vá sempre em frente, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Então você tem que acontecer, né? Cantando e seguindo a canção do Mahamantra Hare Krishna, confiar que ao vibrar esse santo nome, naturalmente, você já está com Deus. Só que você não pode perceber Deus enquanto você não atingir um estágio de pureza da mente, onde a sua consciência vai se expandir e você vai entender tudo. Por isso que, ao cantar o santo nome, existem 3 fases. Você vai cantar a primeira fase ofensiva, onde você canta o santo nome, meio assim, sem a rendição, né? Ou com interesses materiais, ou para se libertar do sofrimento. Aí você começa a cantar o santo nome, porque é uma saída assim, mas você não está colocando o seu coração. Depois vem a segunda fase do canto, que é a purificação. Aí você já começa a cantar sentindo um gostinho, né, de Deus, já que o santo nome não é diferente da forma de Krishna, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas a forma de Krishna é a forma original, mas o nome de Deus também é uma energia original, porque no plano absoluto tudo é a mesma coisa, certo? Quando você lê o Bhagavad Gita, as palavras de Deus não são diferentes de Deus. A gente não pode só fixar assim, né, na forma de Cristo. Mas essa forma aqui você tem que entender que é revelada, certo? Se você acredita ou não acredita, isso aí não vai fazer nenhuma diferença, se você não realiza. E para realizar você tem que seguir o processo, e o processo consiste em você purificar a sua mente. E aí essa segunda fase do canto do santo nome, você se purifica, por quê? Porque você está vibrando o santo nome, você está pensando no nome, que é a mesma coisa que pensar na forma de Krishna. É isso que o Senhor Chaitanya veio nos ensinar e nos oferecer por misericórdia, porque cantar o santo nome de Deus é muito mais fácil do que ficar pensando na forma, né, de Krishna, nessa Kali Yuga, pelo menos, né, que os sentidos estão tão contaminados exteriormente. Então você pode fechar os olhos, cantar o santo nome, e aí você vai avançando. Quando você chegar na forma, no tempo, né, de purificação, que é o segundo processo de cantar a Japamala, aí você já vai estar assim com mais facilidade, meditando nos passatempos de Deus. Então no começo é uma luta, no começo é a batalha de Kurukshetra. E aí, à medida que você vai avançando, você vai derrotando as suas sombras, seus empecilhos, obstáculos, condições, né, agradáveis e desagradáveis do mundo. Você vai se desapegando da matéria, e através dessa prática constante, o Senhor Krishna diz aqui nesse mesmo capítulo 6, né, esse verso, né, que aí você vai vencer a sua mente. O que significa essa vitória? Não é você erradicar a mente, os pensamentos, mas você colocar os seus pensamentos sempre estar pensando em Deus. Você está usando a sua mente de modo favorável, porque você entende que você é um servo amoroso de Deus, e você usa os seus pensamentos para criar uma realidade manifesta, né, aqui no mundo físico, ou no mundo mais sutil, que é uma ação que você faz para estar com essa intimidade divina acontecendo na sua vida, em atividades orientadas diretamente por Deus no seu coração, para você nunca entrar mais nessa armadilha de Maya, do engano, dessa Matrix. Porque essa Matrix, ela só existe, repetindo aqui, para as pessoas que estão vivendo no falso ego. E se você não está mais no falso ego, você começa a observar o seu falso ego. O falso ego é a energia mais sutil de Deus, é uma energia material. Então, quando você fala assim, eu sou o Bhakta alemão, eu sou, né, essa forma humana, então esse é o falso ego. Esse eu sou que se identifica com algo que é temporário, que é ilusório, uma miragem.
Então você tem que sempre lembrar, eu sou um servo eterno, amoroso do Senhor Krishna, e estou lembrando disso, essa é a minha posição eterna, né? É o Sanatana Dharma, né? O seu dever eterno é agir como um ser que está compartilhando com Deus o prazer do Espírito. Esse prazer do Espírito se traduz em amar a Deus. Então, quando você ama a Deus, entendendo que Deus é o Senhor Krishna revelado, ama a Krishna sobre todas as coisas, naturalmente você vai ter um desempenho aqui nesse mundo muito feliz, com a paz interna incomparável, e você vai estar vivendo dentro da Matrix sem estar na Matrix, porque você vai estar no Espírito. E esse é o significado das palavras do Cristo que diz, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. E quem pode compreender essas palavras a não ser o Espírito que se realizou, né, em Deus, que aceitou a instrução desses seres elevados e por que não aceitar a instrução do Ser Supremo, que é a do Bhagavad Gita. Aí depois, né, você atinge a purificação na japa, como a gente estava falando, e depois vem a terceira fase, que é a fase do amor a Deus. Então essa fase do amor a Deus aí você já está vivendo em Deus, totalmente realizado, rejubilante no seu eu como parte do todo, e isso é tão maravilhoso, é tão incrível assim que não tem como a gente dizer, e compreendemos que aqui mesmo nesse mundo material, sentindo esse prazer do amor a Deus, né? Rama, 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 quer dizer esse prazer de Deus, né? Hare Rama, né? Deus, por favor, desperte esse prazer em mim, essa felicidade de estar intimamente conectado com você. E aí quando nasce esse gosto superior nesse estágio da forma humana que você está vivendo, naturalmente você entende que isso aí é só o começo de algo infinito. Aí você fala, nossa, mas as gopis que estão lá no mundo espiritual, os parentes de Krishna, os amigos de Krishna, eles estão vivendo numa situação de amor dentro da potência interna de Deus. Isso aí é tudo de bom, é tudo que nós temos que desejar, né? Não temos que desejar ir para planetas celestiais, paraísos materiais, com poderes místicos, com controle de tudo, né? Nós não temos que desejar isso, temos que desejar humildemente obter esse amor aqui nesse mundo material, para que através dessa vivência constante até o momento da morte, nós possamos nos libertar dessa prisão do falso ego e assim voltar para esse reino divino, o qual Krishna está nos convidando através do Bhagavad Gita e dos seus passatempos, né, diversos no Bhagavata, em todos os Vedas. Krishna está nos convidando, e aí você toma essa atitude, digamos, até inicialmente reverencial, e depois você caminha para o ponto de rendição completa, amorosa, e tudo se torna, né, incrivelmente perfeito enquanto você estiver aqui nesse mundo, nesse planeta. Então Krishna está falando aqui nesse verso, né, que aos poucos, passo a passo, lentamente, você deve desenvolver essa sua comunhão com ele no coração. Aí depois ele fala aqui, o yogi deve se situar em transe por meio da inteligência, alimentada pela convicção plena. Isso aqui é muito importante, né? Porque a mente em si, ela por si só, ela já nos deixa num transe hipnótico. Então, o que o Senhor Krishna quer dizer aqui, por transe, né? Essa palavra. Transe significa que você está em samadhi, você está pensando em Deus o tempo todo, que é a condição, como ele fala aqui, em transe por meio da inteligência. Né? O que é inteligência? A inteligência é a energia que você tem, é o poder que você tem de discernir o que é espiritual, o que é material.
Então, por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. Você tem que ter essa convicção. Não adianta tentar, certo? Se convencer pela sua imaginação ou pelo seu achismo ou pela sua tentativa, vou tentar isso porque pode ser, mas pode não ser. Não é assim. Convicção plena significa que você está convicto daquilo que você quer a realidade espiritual, e a realidade espiritual é você, de forma que você vai ter essa ligação, né, pura com Deus na hora que você decidir isso. Ninguém pode atingir nada nesse mundo se não estiver convicto do que quer fazer. Essa convicção é o quê? É o seu poder natural de manifestar aquilo que você quer. Ah, você quer a vida espiritual? Você está convicto disso? Você compreendeu o Bhagavad Gita? Você compreendeu as palavras, né, de Krishna? Ah, sim, me convenci. Então estou convicto de que é isso que eu quero, e aí eu vou trabalhar dia a dia para atingir essa perfeição do espírito, tá? Então, aos poucos, passo a passo, o devoto deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. Essa convicção de que Deus é Krishna, que você é uma parte integrante dele, que você é um servo amoroso e que você vai ficar nessa posição, nesse transe, vai permanecer nessa dimensão espiritual. É o que vai alimentar a sua inteligência, o seu poder, a sua razão pura de estar sempre observando aquilo que se chama o mundo, né? Você vai estabelecer com os seus sentidos o direcionamento que você quer da vida espiritual. Certo? Então você tem que fazer isso. O que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é a inteligência do Senhor Krishna sendo manifestada. Lá no capítulo 18, Krishna pergunta a Arjuna: e aí, Arjuna, você, com a sua inteligência, compreendeu tudo aquilo que eu estou falando para você? Ou você quer rejeitar essa informação? E daí Arjuna aceitou as palavras de Deus, né? E também, logicamente, ele veio para ser o exemplo de Krishna, de Deus revelado, e aí Deus se revelou para ele, como a gente viu, né? Até no capítulo 11, Krishna revela ele como uma forma universal, assim como o Senhor Vishnu, e depois ele se revela como o Senhor Krishna, como a forma absoluta. Se bem que não há diferença entre Krishna e Vishnu, só que funcionalmente, né, essa expansão do Senhor Krishna é para manter essa forma universal. E você, por exemplo, como parte de Krishna, mantém essa forma física, astral, mental, e essas formas, né, são mantidas também por Deus dentro do seu coração para criar todo o cenário que você quiser, para se convencer cada vez mais de que Deus, né, está acontecendo em todos os momentos na sua pequena existência aqui nesse planeta Terra. Então temos que alimentar todos os dias a nossa inteligência, a nossa razão. Todos os dias você acorda e racionalmente você vai ter que saber que você é um espírito, um servo eterno, amoroso de Krishna, e dessa maneira você vai alcançar aquilo que se chama o sucesso dentro dessa forma humana, tá? Então, nem só de pão vive o homem, disse o mestre Cristo, e dizem todos os mestres que vêm, né? O Cristo falava assim: eu sou o pão da vida. Então, a sua natureza crística é o pão da vida que você tem que alimentar em si mesmo, porque você é, em potencial, um Cristo. O Mestre Jesus simplesmente manifestou o Cristo que ele é, e você tem que manifestar o Cristo que você é. E para isso você tem que se alimentar todos os dias do pão divino,
que se encontra em seu coração, seja através da meditação, do Mahamantra, do estudo, de qualquer coisa, né, que esteja relacionada com Deus dentro dessa sua busca e procura sincera, ávida, né, vamos dizer assim, convicta. Então Deus não vai ter como não se manifestar na sua vida. Tem que ter essa potência, né? Você tem que manifestar essa potência imediatamente. O tempo está passando muito rápido, muitas coisas estão acontecendo aqui no planeta atualmente e você tem que estar vendo tudo isso de uma maneira sóbria, né? Saudável, dentro daquilo que se chama a consciência divina. Então esse verso aqui ele é bem interessante nesse sentido. Você tem que observar a sua mente, orai e vigiai o tempo todo, porque estamos em tempos de transição planetária e muitas energias das trevas não querem que você avance espiritualmente. Por isso que a pessoa fica perdida nesse mundo, ou externaliza muito as suas energias, nunca tendo tempo para se voltar para o lado interno, né, considerando aí o coração místico, o lado espiritual. As pessoas em Kali Yuga, né, a maioria está no modo da ignorância e da paixão, e realmente elas não têm interesse real em Deus, elas não se submetem a esse processo espiritual nem de pouco tempo, de ler um verso do Bhagavad Gita, né? Teriam que ler todo o Bhagavad Gita imediatamente, certo? Eu, por exemplo, né, Deus me usou agora para recitar todo o Bhagavad Gita. Em 4 horas eu recitei todo o Bhagavad Gita, então a pessoa não vai ter nenhum trabalho, ela pode fechar os olhos, né, em meditação, mas assim, com atenção completa no que está sendo dito, e aí em uma semana, ouvindo meia hora por dia, ela pode ouvir todo o Bhagavad Gita e pode ouvir de novo, e de novo, e de novo, até essas palavras entrarem, né, no seu campo de consciência do espírito, e assim ela ter essa transmutação energética em seu coração, porque ficar ouvindo, né, o Bhagavad Gita, as palavras que Deus falou, depois você ficar ouvindo também o santo nome, depois você meditar nos passatempos de Deus, ouvir aulas como essa aqui, por exemplo. Então Krishna está falando aqui, aos poucos, passo a passo, sem essa pressa, sem essa loucura de Kali Yuga, né? Kali Yuga toda é basicamente uma situação infernal dentro das eras, onde nós estamos completamente hipnotizados por um sistema trevoso que está roubando a nossa energia o tempo todo, onde nós simplesmente queremos só externalizar a nossa energia e esquecemos de nos voltar para o divino, né? Nosso orar e vigiar não existe, estamos esquecidos completamente daquilo que somos. E Krishna fala, mas toma uma posição, passo a passo, aos poucos, todo dia, vai, segue para frente, não fica parado no tempo, certo? Se situa na sua posição eterna, porque o tempo ele não existe, o tempo é relativo somente a esse corpo material. É uma estupidez você pensar em futuro, em ficar querendo construir o futuro de acordo com as suas experiências ignorantes, ilusórias do passado, onde você está se identificando com esse corpo material. Isso aí é a maior estupidez que tem. Você tem que estar sempre aqui agora, momento a momento, né, meditando em Deus, rendido a Ele, deixando Ele agir na sua vida. Não vos preocupeis com o amanhã, já basta, né, o que você está fazendo ou as preocupações do dia de hoje. Então vive o dia de hoje, faz o que você tem que fazer, mas entende que a prioridade da sua vida é você despertar o amor a Deus, e para isso você tem que fazer uma prática constante, né, interna, onde naturalmente você vai se desapegar da influência material que se apresenta às vezes de forma agradável, né, encantada, né, onde Cupido está agindo, onde tudo parece ter um sabor especial, mas tudo aqui é ilusão. Com a morte do corpo, todos esses prazeres, riqueza, poder, ambições, toda luxúria, toda a raiva que você tiver, todo conflito, tudo isso aí vai acabar.
é só perda completa de tempo. De modo que você tem que se situar. E Krishna aqui está sendo bem misericordioso. Ele fala, né, aos poucos, vai devagarzinho, certo? Se alimenta com a quantidade necessária dia a dia, nem come demais, nem passa fome espiritual. Aí se todos os dias você ouve, né, uma aula sobre Deus, se todos os dias você medita num verso espiritual, se você canta 2, 3 voltas de japa, enfim, você vai aumentando. Na medida que você for sentindo o gosto superior da vida espiritual, naturalmente você vai estar assim, né, mais convicto, como Krishna está falando aqui nesse verso, né? Você só pode ser convencido de algo através da realização daquilo que você está buscando. Por isso que Krishna está falando aqui, que já é uma instrução para a mente. Você tem que se situar nesse transe, né? Esse transe, e esse transe vem como? Vem por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. Aí você está vivendo nesse mundo aqui, junto com todo mundo, porém, o que você está vivendo dentro daquela sua intenção ou convicção plena, vem de um raciocínio sábio, né? Vamos dizer assim, uma razão pura, baseada na instrução da autoridade suprema, que nos ensina como conduzir esses instrumentos materiais nesse mundo, né? Chamado energia material, para que você atinja o objetivo supremo da vida. Então você tem que decidir agora, nesse exato momento, o que você vai fazer. Então faça uma programação. Amanhã eu vou acordar, vou cantar uma japa, vou ouvir uma aula aí do Bhakta alemão, daquele outro Bhakta, daquele sannyasi, vou ouvir a aula de quem está falando de Krishna, que está recitando as escrituras, né? Se tiver um templo, um lugar assim que as pessoas estão adorando a Deus, ou uma igreja, né? Se não tiver um templo, Hare Krishna, você vai num lugar onde as pessoas estão glorificando a Deus, esse tipo de vibração. Aqui, né, a internet é muito interessante porque ela já te leva lá, em qualquer lugar que você quiser, você já vai através da internet, mas você tem que colocar o seu coração, né? Não adianta você ir para uma igreja, para um templo, ou se associar com as pessoas se seu coração está morno. Você tem que realmente objetivar, receber a energia dessas pessoas mais avançadas com muita gratidão, com muito carinho. E aí você vai trocar uma intimidade energética, né, com esses seres. Os lugares sagrados são chamados sagrados porque as pessoas que estão associadas com Deus diretamente deixam a sua energia nesses lugares, onde purifica toda a atmosfera, todo o ambiente, e quando você chega lá, você recebe essa energia e você se sente assim mais poderoso para praticar a vida espiritual, né? Seus pensamentos ficam mais assim convictos de que sim, realmente é isso. Então essa é a função dos seres, né, que atingiram a realização espiritual nesse mundo, que já estão fora da prisão, da Matrix, e que estão tentando resgatar o maior número de almas para voltar para o reino divino. É isso que o devoto, quando atinge a sua pureza de ser, faz. Certo? Então, se você se situa em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena, aos poucos, passo a passo, você vai ficando cheio, vai ficando forte, né, espiritualmente. E assim a mente, aí já entra a parte da mente, deve fixar-se no eu apenas. E não deve pensar em mais nada. Olha Krishna aí, ó, botando a sua mente para ficar lembrando daquilo que você é, um servo eterno amoroso de Krishna, uma parte integrante de Deus.
Aqui o Senhor Krishna está falando que aos poucos você tem que pegar a sua mente que está exteriorizando, que não está querendo saber de vida espiritual, que está, às vezes você tem um bom karma, então às vezes você tem menos problemas nesse mundo, e aí você se distrai mais ainda, e por isso que o bom karma às vezes é algo negativo, né? E aí você vai fluindo para isso que é chamado, né, o lado externo em relação a essa forma humana, e você fica brincando aqui na energia material e o tempo está passando. E o tempo está passando. E você não está vendo isso, você está hipnotizada pelos modos da energia material. Então Krishna fala, como é que eu vou tirar a maia de você se você está escolhendo o tempo todo não se render a mim? Você não tem tempo. Certo? Você não encontra tempo, você não encontra energia, você não tem interesse real de viver a vida espiritual. Sua mente está te enganando o tempo todo, você é um prisioneiro assim, muito fácil de ser captado pela energia sinistra do planeta, né? Pelas trevas. Você está programado, você sente só atração pelas informações de cunho material. Então você não quer ver alguém falando sobre Krishna, mas você pode ficar em frente de uma televisão ou da internet vendo assim, milhares de coisas que não tem nada a ver assim, com a vida espiritual, que é uma idiotice, né? A internet até mesmo, né? Assim, eu diria que uma marca da besta na sua mão, né? Na sua mão, como o celular ou como qualquer outra coisa. A televisão também sempre foi, né? A gente fala aqui, né? A deidade do demônio. Então as pessoas em casa estão adorando o altar da informação material, né? Dos jornais que só passam notícias assim que não são muito, né, confiáveis, porque tudo é uma manipulação no fundo e você tem que sair dessa manipulação. Né? Bloquearam sua glândula pineal, bloquearam tudo. E você é um eterno servo amoroso de Deus e esqueceu disso e está perdendo a sua vida, está dando bobeira e está sofrendo, está reclamando e tudo parece, né, que é difícil, que cada dia parece que é um tormento, que é infernal, você está aqui nesse mundo e você continua aqui nesse mundo porque você quer. Krishna veio aí, deu toda a informação e está falando, mas não precisa se iluminar, você não vai se iluminar completamente porque você tem que limpar a sua mente, então vai aos poucos. Então todos os dias o quê? Isso que se chama o sacrifício na forma humana. Sacrifício, fazer o ofício sagrado de todos os dias, cantar, né? Você vai lá, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Aí você vai cantando, e aí você vai se purificando, aí esse amor vai despertando no seu coração, você vai sentindo esse gosto superior, divino, essa doçura. Aí nem é uma questão de acreditar ou não em Deus, porque Krishna ele vai se revelar no seu coração, e você passa a se situar numa posição feliz nesse mundo, Ananda, né? Bem-aventurada, né? Felicidade, você fica em bem-aventurança, e a bem-aventurança é exatamente você estar sentindo esse gostinho por Deus o tempo todo. E Deus, ele sente esse gosto, né? Esse gostinho que você sente por Deus é o gosto infinito que Deus sente por você sempre. Por isso que ele está aqui no seu coração, caminhando junto com você, esperando você, né? A sua boa vontade de se iluminar. E essa associação com pessoas que estão já realizadas em Deus, dando a informação da realização deles, para que você também se situe nessa posição e que todo mundo seja feliz, né? Então essa Kali Yuga aqui, ela é muito miserável, porque ninguém quer saber de Deus. Aqui essa Kali Yuga é infernal. E depois dessa Kali Yuga nós vamos ter o quê? Uma Satya Yuga, uma era de ouro. Estamos vivendo na era de ferro. Então a era de ferro significa a hipocrisia, né? A desavença constante em tudo, a manipulação, os conflitos, a raiva, a não fraternidade. Isso é a Kali Yuga. Todo mundo fora da consciência espiritual, todo mundo sendo manipulado pelas energias das trevas e todo mundo, né, por causa da mente contaminada, arranjando alguma desculpa para não fazer esse sacrifício espiritual que é tão simples, que Krishna fala, faça aos poucos, não precisa ficar nessa loucura, eu quero me realizar espiritualmente, eu tenho que sair desse planeta, eu tenho que sair desse universo. Não, esse universo é Deus. O universo é Deus, realiza Deus e você vai ver que você vai estar nesse mundo e não vai ser desse mundo. Você não vai estar na Matrix.
certo? Então, da mesma forma, né, existe, né, a Satya Yuga. A Satya Yuga é o quê? É onde todo mundo está consciente de Deus, está meditando em Deus. Há uma sociedade, é como se fosse um paraíso na Terra, né? E Kali Yuga, essa era em que estamos, é um inferno na Terra. Mas, ao mesmo tempo, Krishna fala que existe um processo em Kali Yuga que é superior, né, vamos dizer assim, em termos de facilidade, aos outros processos das outras eras que são consideradas mais paradisíacas, ou que têm mais qualidades espirituais manifestas. E aí, o que nós temos que fazer? Temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? Está sempre ouvindo sobre Ele, cantando, glorificando, né? Mam maná mad bhakto madhyadi mam namaskuru. Esse verso eu vou repetir em toda a aula. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adore. Preste a sua adoração, né, o seu respeito, as suas reverências ao Ser Supremo que está agora em seu coração, te conduzindo amavelmente de volta a Ele, a Vrindavana, que é a manifestação da potência espiritual de Krishna, ou a Vaikuntha Loka Dhamma, depende de como você está adorando a Suprema Personalidade de Deus. Assim. O que importa é você estar vivendo feliz na dimensão do corpo espiritual. E aí você tem que usar essa forma humana de alguma maneira. Então Krishna está falando aqui, tem que ter convicção plena, tem que ter esse transe, né? Esse transe que significa exatamente isso aqui, ó. A mente deve fixar-se no eu apenas. O que é o eu? O eu é o espírito. O seu eu é uma parte integrante do eu supremo. Você é uma manifestação de Krishna como uma energia superior da potência interna de Krishna. Por que Krishna se manifesta através de você? Porque é assim, entendeu? É assim, você tem que saber disso. E aí você tem que se situar no seu eu. Esse é o trabalho, né? É o trabalho da alma, né? Até mesmo agora aqui nessa era que nós estamos entrando aqui, né? Se você ler lá os ensinamentos de Saint Germain, da Fraternidade Branca, eles pregam muito sobre o eu sou. Fique no eu sou, naquilo que você é. Agora, o que eu sou de fato? Eu sou uma parte integrante de Krishna, eu sou um servo eterno, amoroso de Krishna. Esse é o mantra, é o decreto que você tem que lembrar o tempo todo, e é isso que Krishna está falando aqui nesse verso, né? A mente deve fixar-se no eu apenas. Esse é a luta, é a batalha de Kurukshetra. A mente ela tem que estar sempre ciente da realidade que você é. Se você esquece disso, os sentidos se descontrolam e começam a viver uma vida material. Assim, ignorante, alucinada, onde você está vivendo naquela ansiedade, naquela problemática, onde tudo parece complicado, onde tudo é cheio de preocupações. Você não relaxa em nenhum momento porque você não cocria com Deus diretamente a sua vida. O sucesso da sua vida material e espiritual, né, está simplesmente nisso, de você se render a Deus e cocriar com Deus a sua existência. Qual é a dificuldade de entender isso? A dificuldade é de entender por que a pessoa não quer ter uma vida feliz, plena, autorrealizada, com a direção interna diretamente de Deus, já que Ele está junto com você aí no coração místico da sua existência. Então temos que pensar nisso, né? O que está levando a gente a hesitar de estar sempre consciente, momento a momento, de Deus? E aqui Krishna transcreve, né, isso que eu estou falando aqui, como você está fixado com a sua mente no eu. No eu. Como que você pode estar vivendo em Deus se você não sabe quem você é de fato? Então você é um servo de Deus, certo? E não deve pensar em mais nada. Esse é o trabalho do devoto puro. O devoto puro, ele está sempre pensando em Krishna, ele não esquece nunca de si mesmo, sua mente está completamente, vamos dizer assim, domesticada,
ela se torna uma amiga do espírito, você não é mais um escravo da mente, você se torna o senhor da mente, e aí, naturalmente, quando a mente é sua amiga, ela é o melhor amigo, porque você vai sempre criar a realidade de ser, né, dentro dessa forma humana para estar em contato com o Bhagavad Gita, com o Santo Nome, né, com boa associação, meditando nos passatempos, se relacionando conscientemente com Deus no seu coração, e tudo assim se torna perfeito. E você vai fazer isso aos poucos. Esse aos poucos que você fizer, dependendo da sua intenção, da sua vontade de realizar Deus, ele vai se manifestar no seu coração o quanto antes, certo? Você não precisa ficar aqui tantas vidas reencarnando. Deus, ele vai dar misericórdia para você e fala: olha, em Kali Yuga, Krishna fala, é complicado mesmo, mas eu estou dando o processo mais fácil. E mesmo assim as pessoas são desafortunadas, né? Não têm interesse naquilo que é a pedra de toque, vamos dizer assim, que transforma tudo em ouro, que é você estar vivendo em Deus. Né? Era dourada, a Satya Yuga acontece em Kali Yuga quando você está vivendo na consciência de Deus. Não precisa ir para Satya Yuga, para a Era de Ouro. Você que faz dentro, né, da sua existência as coisas acontecerem no melhor nível, né? Modo da bondade. Você pelo menos vai para o modo da bondade. Aí absorve esse conhecimento, se associa com pessoas realizadas, né? Pega esse entusiasmo, essa determinação e segue sua vida, porque o resto é a morte. O resto é Mrityaloka, né? Vivemos no universo que é onde planetas que acontecem a morte ou a dissolução de qualquer forma, seja sutil ou grosseira, onde você está manifestando a sua experiência. Até mesmo o Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado do universo, que é potencializado por Deus para criar todo esse universo no qual nós estamos agora, ele também tem um tempo de vida, né? Aparentemente longo, mas se você pega esses seus 100 anos, por exemplo, que é um nada, um átomo perto da vida do Senhor Brahma, né? E usa inteligentemente, com essa convicção plena, cantando o nome, que é o processo oferecido pelo Senhor Krishna na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então você é vitorioso, porque você está aproveitando essa oportunidade, não está vacilando. Compreende? Você vê a sua mente quando não está sendo usada na direção do propósito último da existência, você nada mais é do que um vacilão. Está perdendo seu tempo, sua oportunidade, você é um teimoso, é um rebelde, é um contestador, é uma pessoa que está mais preocupado em criticar os outros, criticar o mundo, julgar, certo? Viva aqui, como Krishna está falando, e não deve pensar em mais nada. Pense somente em mim, Krishna fala. Então eu vou ler o significado rápido aqui de Srila Prabhupada, que estamos chegando, né, ao limite estabelecido de tempo. Por meio de convicção e inteligência apropriadas, deve-se aos poucos cessar as atividades dos sentidos. Isto se chama pratyahara. Pratyahara, dentro de um sistema óctuplo, né, de yoga, que é muito ensinado por Patanjali. Pratyahara significa quando você afasta os seus sentidos dos objetos dos sentidos. Krishna dá esse exemplo da tartaruga, né, no capítulo 2 do Bhagavad Gita, onde a tartaruga, quando ela não está mais em contato com a matéria, ela recolhe os seus membros e fica dentro da casca. Assim também o devoto puro, quando ele não está fazendo atividades de promoção favorável da vida espiritual para a humanidade, ele se recolhe no seu eu e fica ali curtindo o mundo espiritual, fica curtindo Krishna. Né? Então isso se chama pratyahara. A mente sendo controlada pela convicção, meditação e cessação dos sentidos, deve situar-se em transe ou samadhi. Nessa altura, o yogi já não corre nenhum risco de ocupar-se na concepção de vida material. Em outras palavras, embora se envolva com a matéria enquanto tiver um corpo material,
ele não deve pensar em gozo dos sentidos. Não se deve pensar em nenhum prazer diferente do prazer do Eu Supremo. Alcança-se facilmente este estado pela prática direta da consciência de Krishna. Olha só, esse texto aqui eu podia assim, desenvolver em mais uma hora. Assim, muita coisa bacana a gente pode fazer numa aula que vem, né? E aí Krishna vai dar muita informação interna para a gente expandir, né? Essas palavras aqui de Srila Prabhupada, isso tudo é maravilhoso, e cada vez que você estuda o Bhagavad Gita, você vai ficando cada vez mais forte, né? E esse aqui é o verdadeiro pão da vida, tá? Não é o material. E esse pão da vida é a água, né? Que o Cristo fala, vou te dar uma água que se você beber, você vai ter vida eterna. Entende? E esse alimento é o Bhagavad Gita. Esse alimento é a japa mala, é cantar o nome de Deus é um alimento que vai despertar o amor de Deus, né? Hare Krishna, por favor, Krishna, me coloca nesse mundo, numa situação de consciência onde eu possa agir para o seu prazer, o seu desfrute espiritual, né? Que eu possa servi-lo da melhor maneira possível para que o meu amor, que é a base de toda a bem-aventurança, da felicidade, né? O amor nada mais é do que uma expressão de Srimati Radharani. Então, no mundo espiritual, Srimati Radharani representa esse amor infinito, máximo, né, que está sempre se expandindo e que Krishna enlouquece por estar na presença desse amor, e por isso que ele vem como Chaitanya Mahaprabhu para experimentar esse amor infinito, e aqui ele vem nessa situação da encarnação da misericórdia, nos dá o santo nome, e você tem que ser bem assim, fixo, convicto para cantar esse nome e atingir essa plataforma do terceiro estágio do cantar, que é despertar o amor a Deus enquanto canta. E aí sua vida vai ser um néctar o tempo todo, porque você está vivendo em Deus, Deus está vivendo em você, e está tudo perfeito, e você é perfeito como é perfeito o Pai, e isso, né, depende de você usar a sua energia para aquilo que Krishna está te indicando, através de suas palavras, de suas instruções, que é para você usar a sua inteligência. Não é para usar a sua inteligência para você ficar cada vez mais prisioneiro desse mundo material e cheio de hesitação, de dúvida, de ignorância, de incompreensão, onde você se acha o centro do mundo e você fica discutindo com todo mundo que é isso, que é aquilo, você fica querendo julgar, fica querendo controlar, e você perde simplesmente a sua vida com esse maldito falso ego, que é só uma energia material de Deus, mas é ela que nós temos que superar. Então logo, Krishna, né, dê a misericórdia dele para tirar essa energia do falso ego, que é uma energia dele também material. Você se situa em transcendência, e nessa transcendência você não se afasta mais do eu, daquilo que você é, e aí, como ele fala aqui, você não pensa em mais nada. Certo? Porque você vai pensar mais em quê? Né? Se você já viu que essa energia material é uma ilusão. Então você não pensa em mais nada nesse sentido do falso ego. Mas você pensa sempre em termos de que tudo é a manifestação de Krishna. Isso aqui que é o nada que Krishna fala aqui nesse verso. Ok? Então vou repetir o verso para finalizar. Aos poucos, passo a passo, o yogi deve situar-se em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena. E assim a mente deve fixar-se no eu apenas, e não deve pensar em mais nada. Dessa maneira você se purifica, sua mente se torna a sua amiga, e você passa a ser um co-criador perfeito desse mundo, criando todas as condições chamadas, né, materiais, para o seu favorecimento espiritual nesse mundo. E aí, em felicidade, em paz interna, você passa a ser um agente, né, da luz, tentando levar de alguma forma, dentro do seu talento específico, a mensagem para o mundo, ou o seu serviço que vai satisfazer o divino, onde você vai estar sempre posicionado em estar se qualificando para que quando vier, né, a morte, ou quando esse corpo, no tempo de Deus, ou dentro da programação kármica, né, das leis divinas, ele for removido, você
já está em posse do seu corpo espiritual, porque você já está vivendo no eu, e aí, né, junto com Krishna, e já despertou o seu amor por Deus, e aí você volta para o mundo espiritual e sai dessa prisão, porque ninguém existe para viver em prisão, certo? Ninguém está aqui para viver em mundo material, nessa condição, ignorante, sofrendo sobre a programação de forças sinistras, trevosas, né, de irmãos rebeldes, ateus, irmãos que não acreditam em nada, que só querem poder, riqueza, desfrute do ego, e essas coisas todas são muito assim nojentas, e essas pessoas estão caminhando para situações infernais, e quem é devoto, né, é o último nesse mundo, mas é o primeiro no reino de Deus que está aqui agora no coração de cada um. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Meditem, 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 por favor, né? Imagina Krishna assim, por favor, Arjuna, entra logo nessa batalha aí e realiza o meu plano para restabelecer a vida espiritual na humanidade. E desde lá então, né, entrou Kali Yuga, todo mundo esqueceu de Krishna, esqueceu de Deus, todo mundo vive uma vida baseada no desconforto material, nos ideais demoníacos, onde está todo mundo sofrendo, né? Todo mundo está recebendo, está colhendo o que semeou através de seus sentimentos e pensamentos desvinculados do Ser Supremo que está em seu coração. Ok? Seja uma força de luz nesse mundo e leve essa consciência superior para quem, né, Deus colocar porventura na sua vida que queira indagar sobre esse assunto. Ok? Um beijo no coração. Haribo!